Explosões ecoam no horizonte, separando amantes para sempre. Ou não? Ei, antes de mergulharmos nessa história épica de amor e guerra, se você é novo por aqui, clica no botão de inscrever, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, curta se você ama romances intensos, comente o que acha dessa premissa e compartilhe com aquele amigo que adora histórias de superação. Vamos nessa! Em uma pequena vila, nas colinas da Europa Oriental, no ano de 1942, quando as sombras da Segunda Guerra Mundial se espalhavam como uma praga inescapável. Ana era uma jovem professora de 25 anos, com cabelos castanhos cacheados que dançavam ao vento e olhos azuis que pareciam capturar o céu inteiro. Ela lecionava literatura para crianças da vila, enchendo suas mentes com sonhos de mundos melhores, longe das sirenes de bombardeio que começavam a se tornar rotina. Seu noivo Victor era um mecânico robusto de 28 anos, com mãos calejadas de consertar tratores e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Eles se conheceram na feira anual da vila, onde Victor a convidou para dançar sob as luzes das lanternas, e desde então seu amor era como uma âncora em meio à tempestade que se aproximava. A vida deles era simples, mas cheia de promessas. Planejavam se casar na primavera, construir uma casa no topo da colina, com vista para o rio que serpenteava pela vila. Ana sonhava em ter filhos que corressem pelos campos, enquanto Victor imaginava ensinar-lhes a consertar motores velhos, passando adiante o ofício de seu pai. Mas o destino, cruel como um general impiedoso, tinha outros planos. Em uma noite chuvosa de outono, as tropas inimigas cruzaram a fronteira. Os primeiros tiros ecoaram ao longe, como trovões distantes, mas logo se aproximaram, transformando a Vila Pacífica em um campo de batalha. Ana estava em casa preparando o jantar, um ensopado simples de batatas e ervas colhidas do jardim, quando Victor irrompeu pela porta, ofegante, com o rosto sujo de graxa e poeira. — Eles estão vindo, Ana. Os tanques. Ouvi no rádio. Temos que fugir. Seus olhos, geralmente calmos, estavam cheios de pânico. Ana congelou por um momento, o coração acelerado como um tambor de guerra. Eles pegaram o que podiam. Uma mala com roupas, o anel de noivado que Victor havia forjado com metal reciclado e uma foto desbotada dos pais de Ana, mortos anos antes em outra guerra esquecida. Correndo para a estrada principal, o casal se juntou a uma multidão de refugiados, todos carregando fardos de esperança e medo. Mas o caos os separou. Uma explosão próxima. Um morteiro que atingiu uma ponte criou uma parede de fogo e destroços. Victor gritou o nome de Ana enquanto era arrastado pela multidão em pânico, empurrado para o lado oposto do rio. Ana, tropeçando na lama, viu seu rosto desaparecer na fumaça, sua voz se perdendo no rugido das bombas. — Victor, eu te amo! E ela berrou, mas as palavras foram engolidas pelo inferno ao redor. Sozinha, com lágrimas misturadas à chuva, Ana seguiu o fluxo de refugiados em direção ao sul, para as montanhas, onde boatos falavam de abrigos seguros controlados por aliados. Victor, do outro lado, ferido levemente por estilhaços, recusou-se a aceitar o destino. Ele se juntou a um grupo de partisãs locais,
homens e mulheres endurecidos pela resistência, que lutavam nas sombras contra o invasor. Seu líder, um veterano chamado Marco, com uma cicatriz que cruzava o rosto como um rio seco, viu potencial no mecânico. Você conserta máquinas? Bom, vamos precisar disso para sabotar as deles. Victor assentiu, mas seu coração estava em outro lugar. Todas as noites, ao redor da fogueira improvisada em cavernas escondidas, ele olhava para o anel que carregava no bolso, o pardo de Ana, e jurava: eu vou te encontrar, amor, nem que precise cruzar o continente inteiro. Os meses se arrastaram como uma marcha forçada. Ana, agora em um campo de refugiados nas montanhas, trabalhava como enfermeira voluntária, cuidando de feridos que chegavam aos montes. Suas mãos, outrora suaves de virar páginas de livros, agora estavam calejadas de bandagens e injeções. Ela ouvia histórias horríveis, vilas queimadas, famílias dilaceradas, mas em meio ao desespero encontrou aliados. Uma idosa chamada Helena, que havia perdido o marido na guerra anterior, tornou-se sua confidente. O amor verdadeiro é como uma estrela guia, criança. Ele te leva de volta para casa. Ana se agarrava a isso, escrevendo cartas imaginárias para Victor em um diário surrado, descrevendo seus dias e prometendo que sobreviveria por ele. Enquanto isso, Victor mergulhava na resistência. Sua primeira missão foi sabotar uma linha de trem inimiga. Escondido na floresta, com o coração batendo forte, ele plantou explosivos sob os trilhos, sentindo o tremor do solo quando o trem se aproximou. A explosão foi ensurdecedora, um estrondo que ecoou pelas colinas, derrubando vagões cheios de suprimentos. Mas o sucesso veio com um preço. Um companheiro foi capturado e Victor mal escapou, correndo pela noite com balas zumbindo ao seu redor. Naquela noite, ferido e exausto, ele sonhou com Ana, revivendo o dia em que a pediu em casamento à beira do rio, com o sol poente pintando o céu de laranja. A guerra escalava. Ana ouviu rumores de uma ofensiva iminente e decidiu se mover. Juntando-se a um comboio de refugiados rumo ao oeste, para uma cidade portuária, onde navios aliados prometiam evacuação, ela enfrentou perigos constantes. Em uma passagem montanhosa, uma avalanche causada por bombardeios os pegou de surpresa. Rochas rolavam como gigantes enfurecidos, e Ana salvou uma criança presa, arrastando-a para a segurança enquanto o mundo desabava ao seu redor. Seus braços doíam, mas o choro da criança a lembrou do futuro que sonhava com Victor. Eu não vou desistir, murmurou ela para si mesma, limpando o sangue de um corte na testa. Victor, promovido na resistência, liderava agora pequenas operações. Em uma delas, infiltrou-se em um acampamento inimigo para roubar mapas. Vestido como um soldado desertor, ele se esgueirou pelas barracas, o suor escorrendo pelas costas. Seu coração parou quando ouviu um oficial mencionar refugiados nas montanhas. Poderia ser o caminho de Ana? Ele pegou os mapas e fugiu, mas foi perseguido. Uma troca de tiros na floresta o deixou com uma bala no ombro, mas ele sobreviveu, cauterizando a ferida com uma faca quente. Por Ana, repetia como um mantra, enquanto a dor o consumia. Passaram-se 6 meses. Ana chegou à cidade portuária de Eldória, um caos de navios e multidões. Lá,
Ela trabalhou em um hospital improvisado, tratando soldados aliados. Um dia, um paciente delirante murmurou sobre partisans nas colinas e mencionou um mecânico chamado Victor. O coração de Ana disparou. Ele está vivo? Onde? O homem, antes de desmaiar, sussurrou. Nas florestas do leste, lutando. Era o primeiro sinal concreto. Ana decidiu. Ela não esperaria mais. Com a ajuda de uma enfermeira amiga, roubou suprimentos e partiu de volta, disfarçada como mensageira, cruzando linhas inimigas. Victor, por sua vez, capturou um prisioneiro que revelou planos de uma invasão ao porto. Eles vão bombardear Eldória, disse o homem tremendo. Victor soube que precisava avisar. Com um pequeno grupo, ele marchou para o oeste, enfrentando patrulhas e fome. Em uma emboscada, perdeu Marco, seu mentor, que se sacrificou para salvá-lo. Vai encontrar sua mulher, garoto. A guerra tira tudo, menos o amor. As palavras ecoaram enquanto Victor prosseguia, sozinho agora, com o peso da perda. Ei, galera, estamos na metade dessa jornada incrível. Se você está curtindo a história de Ana e Victor, pausa rapidinho e comenta aí abaixo. De onde você está assistindo? É do Brasil, Europa? Me conta para eu saber onde esses vídeos estão chegando e espalhando emoção pelo mundo. Vamos continuar. Ana, infiltrada atrás das linhas, enfrentou seu maior teste. Capturada por uma patrulha, foi interrogada em um posto avançado. O oficial, um homem cruel com olhos frios, a pressionou. Quem é você? Espiã? Ana, com o coração na garganta, fingiu ser uma camponesa perdida, mas ele não acreditou. Amarrada em uma cela fria, ela ouviu os guardas rindo do lado de fora. Naquela noite, usando uma lasca de madeira, ela cortou as cordas e escapou, roubando um cavalo e galopando pela escuridão. Balas voavam, mas ela se perdeu na névoa, o vento cortando seu rosto como lâminas. Victor chegou às proximidades de Eldória sob fogo cruzado. A cidade estava em chamas, bombas caindo como chuva mortal. Ele se esgueirou pelas ruas destruídas, procurando por abrigos de refugiados. Em um hospital em ruínas, ouviu uma voz familiar. Helena, a idosa que Ana mencionara em seus pensamentos. Ela foi para o leste procurando por você. Victor sentiu um surto de esperança, mas o bombardeio intensificou. Uma explosão o jogou ao chão e ele acordou soterrado em escombros, com a perna presa. Ana, cavalgando incansavelmente, encontrou resquícios de batalha. Em uma vila arrasada, ajudou sobreviventes, mas ouviu de um partisã ferido. Victor! Ele veio para o porto. Seu pulso acelerou. Ela prosseguiu, enfrentando uma tempestade que transformava estradas em rios de lama. Exausta, quase desistindo, viu fumaça ao horizonte, Eldória queimando. Victor, lutando para se libertar, gritava por ajuda. Um grupo de aliados o encontrou, libertando-o, mas a dor era insuportável. Eu preciso encontrá-la, murmurou, mancando pelas ruas. O reencontro veio em um momento de puro caos. Ana irrompeu na cidade, vendo a silhueta dele contra as chamas. Victor! Seus olhos se encontraram através da fumaça, e eles correram um para o outro, ignorando o mundo desabando. Mas a guerra não os deixaria em paz. Uma patrulha inimiga os avistou e tiros ecoaram. Victor protegeu Ana, levando um tiro no braço. Eles fugiram para as docas, onde um navio aliado esperava. Lutando lado a lado, Ana atirou com uma arma roubada, acertando um perseguidor.
Embarcando no último momento, o navio zarpou enquanto bombas explodiam na água. No convés, sob as estrelas, eles se abraçaram. Eu nunca desisti de você, sussurrou Victor, beijando sua testa. Ana, com lágrimas, respondeu, nem eu. Nosso amor venceu a guerra, mas a jornada não terminava. O navio os levou para um país neutro, onde reconstruíram a vida, casando-se em uma cerimônia simples. Anos depois, com filhos correndo pelos campos, contavam a história como um conto de fadas sombrio, ensinando que o amor é a arma mais poderosa. E assim, Ana e Victor provaram que mesmo nas trevas da guerra, o coração humano pode iluminar o caminho de volta para casa. Mas espere, a história não para por aí. Rumores de uma nova ameaça surgiram anos depois, forçando-os a lutar novamente, mas dessa vez juntos, protegendo sua família em uma resistência subterrânea, expandindo. Após o casamento, eles se estabeleceram em uma fazenda remota, mas a Guerra Fria começou com espiões e intrigas. Victor, com sua experiência, foi recrutado para missões secretas, separando-os brevemente. Ana, agora mãe de 2, gerenciava a casa enquanto decifrava códigos em cartas codificadas. Em uma missão, Victor foi capturado e Ana liderou uma operação de resgate, infiltrando-se em uma base inimiga disfarçada de repórter. A tensão crescia, explosões, perseguições de carro por estradas sinuosas, aliados traidores revelados em twists chocantes. Um vilão, um ex-oficial que os perseguia desde a guerra, reapareceu obcecado por vingança. No clímax, em uma floresta nevada, Ana e Victor o confrontaram, com neve caindo como confetes mortais, tiros ecoando. Vencendo, eles retornaram para uma vida pacífica, mas sempre vigilantes. Seus filhos cresceram ouvindo as histórias, inspirados a lutar por paz. Décadas depois, idosos, Ana e Victor sentavam na varanda, mãos entrelaçadas, assistindo o sol se pôr, sabendo que seu amor havia sobrevivido a tudo. Ei! Se essa história te emocionou tanto quanto me emocionou contar, não sai daí sem agir. Inscreva-se no canal agora para mais roteiros épicos como esse. Curta o vídeo, comente sua parte favorita, foi o reencontro ou a batalha final. E compartilhe com todo mundo que precisa de uma dose de inspiração. Vamos espalhar amor e superação pelo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.